Hola muchachas, hola muchachos, ¿cómo están? Estamos aqui mais uma vez para revisarmos os conteúdos estudados hasta agora, ok? Então nós vamos aí revisar um pouquinho os conteúdos que nós já estudamos para a prova. E eu trouxe aqui os artículos, eufonia, heterogenéricos, contrações, combinações e vocabulário. Esse vocabulário está relacionado aí aos parentes, né? As pessoas da família, ok? Vamos lá. Então, nós iniciamos aqui com os artículos. Lembrando aí que os artigos são palavrinhas que acompanham os substantivos, concordando com ele em gênero e número. E nós temos aqui os artículos em espanhol. Masculino singular, el, que equivale a o. Masculino plural, los, que equivale a os. Feminino singular, la, que equivale a. E feminina plural, las, que equivale a as. Esses artigos nós classificamos como determinados, artículos determinados. No caso aqui nós temos os artículos indeterminados. Masculino singular, que equivale a masculino plural, unos, uns. Feminino singular, uma. E feminino plural, unas, umas, ok? E ainda temos no espanhol, que é específico da língua espanhola, o artículo neutro lo, que também nós poderíamos dizer que ele significa o, só que não existe esse artigo no português. Então, quando devemos utilizar? Lembrando aí que os determinados e indeterminados são utilizados para acompanhar substantivos. No caso do artículo neutro lo, ele será utilizado quando acompanha adjetivos, advérbios ou o pronome relativo que no caso aí a função dele é substantivar essas palavras, tá certo? E ele é invariável, sempre será lo, seja para masculino, feminino, singular ou plural, tá certo? E temos aí também a eufonia e heterogenéricos. Lembrando o que é eufonia? Eufonia, né? É a sonoridade agradável que resulta da acertada combinação de los elementos acústicos de las palavras. Ou seja, é quando você utiliza palavras juntas, no caso aqui, nós iremos utilizar o artigo com o substantivo e soa de forma agradável ao ouvir, tá certo? Os substantivos que empiezam com A ou HA, ou seja, por A ou H tônica. Então, a palavra tem que ser começada por A ou HA e será tônica. Requieren el artículo masculino el ou para manter a eufonia, porque conservam seu gênero feminino. Ou seja, se eu vou utilizar a palavra, ela começa por A ou HA, o substantivo feminino começado por A ou HA tônicos, eu não utilizo o artigo lá, eu vou utilizar ele. E mesmo eu utilizando o artigo ele, a palavra não deixa de ser feminina, tá certo? Só que quando eu vou utilizar no plural, por exemplo, eu poderia dizer el hada no singular. Então, hada começa por H tônicos, só que eu utilizo ele e não lá. Quando eu vou passar para o plural, eu digo que las hadas. Aí sim eu utilizo o las, que é o artigo concordando com o substantivo, né? Feminino e feminino, ok? Entendido aí? Lembrado? Muito bem. E agora nós temos o quê? Os heterogenéricos. Os heterogenéricos, lembrando aí também que são palavras que no português são femininas, no espanhol masculina. No português masculina, no espanhol feminina. Então, há diferença de gênero do português para o espanhol, ok? São todas as palavras? Não. Tem regras específicas? De certa forma, também não. A única que conheço é que palavras terminadas com ARRE, AJE, elas serão o quê? Masculinas. E as palavras terminadas com umbre, elas serão o quê? Femininas. Então, vejam, el viaje, no caso aqui seria o que? Masculina. Lá no português eu digo a viagem, feminina. Los homenajes, aqui
masculino. Lá no português eu diria o quê? As homenagens. Então, há diferença de gênero do português para o espanhol. Da mesma forma, nós temos aqui la costumbre. Então, aqui feminina. Lá no português, o costume. Então, lá é masculina. Las legumbres, lá no português seria os legumes, ok? Então, lembrando aí que genéricos são palavrinhas que mudam de gênero, de uma língua para outra, no caso português aqui e espanhol, ok? Aí nós temos também contracciones e combinações. Nós lembramos que no espanhol só existem duas contrações. E o que são contrações? A união de duas ou mais palavras formando uma. No português existem várias, como eu mostrei algumas para vocês na aula anterior. No espanhol só existem duas, que no caso aqui é a contração entre a preposição mais el artigo, que forma al, que significa ao. De mais el, que dá del, que significa do. Então, só existe essas duas contrações aqui no espanhol, tá certo? Já no português, eu trouxe aqui novamente alguns exemplos para vocês. No caso do português, existe o a com crase, já no espanhol não há. Como é que nós utilizamos para especificar que seria o a com crase? Nós utilizamos a preposição a mais o artigo lá, a lá, que equivale ao a craseado. Já no caso no plural, as seria alas, num em um, nuns em unos, na em lá, das, de las, pelo, por el ou por lo, né? Por lo, lembrando aí que é o artigo neutro lo. E pelos por los. Então, nós temos várias outras combinações contrações, no caso, no espanhol. Já no português, no português, várias contrações. Já no espanhol, nós só temos duas. Mas nós podemos utilizar a combinação, né? Que é o artigo com a preposição, ok? Nós temos aí também as questõezinhas relacionadas aos conteúdos. A primeira questão que nós temos aqui é o seguinte: das palavras abaixo, a única que pertence à mesma classe gramatical de lo malo de la vida es no tener amigos é. Então, na frase nós temos lo malo, lo, que é o artigo neutro lo, acompanhando aqui malo, que é o que? O advérbio. Então, qual alternativa a palavra lo está tendo o mesmo sentido que esse, que no caso é um artigo neutro, o lo. Le volvi, esse le, já descartaríamos, não é isso? Então, lo venderemos. Venderemos aqui, ele é adjetivo? Ele é advérbio? Ele é um pronome relativo que? Não, ele é o que? Um verbo. Então, nós podemos dizer que lo aqui, ele é um artigo neutro? Não. No caso aqui, ele vai ter outra função. Então, lo que é o que, pronome relativo que. Então, eu poderia usar o lo, o artigo neutro lo, com que? Sim. Então, nós já poderíamos destacar aí como correta a opção C. El trabalho, ele é o artigo que? Determinado. Lo tenia, da mesma forma, tenia aqui é verbo. Então, esse lo não é artigo neutro, ele tem outra função, ok? Então, a opção correta seria o quê? C. 2. La Asociación Médica Estadunidense dijo, tracinho, alarma ahora a la población sobre la obesidad seria grande error por parte, tracinho, governo estadunidense. Então, no caso aqui, qual seria a opção com o artigo e a combinação ou contração correta para nós completarmos? Alarma. Aí nós temos aqui, olhem, a palavra alarma, que é iniciada por A, aí lembrando lá que quando o substantivo é feminino começado por A ou HA, tônicos, a gente utiliza o
artigo ele ou não é isso? Aí vamos ver aqui, será que esse A é tônico? Ó, alarma, alarma, alarma. Então não é sílaba tônica. Então eu não poderia dizer que eu só poderia utilizar aqui ele ou né? Aqui, por parte do governo, qual seria aqui? Eu utilizaria dele ou eu utilizaria delo? Vamos ver? Quem acertou aí? Então, olha, como já visto, por mais que seja um substantivo feminino, a sílaba tônica não é A, é lar. Então, aqui eu poderia utilizar um artigo feminino, né? Então, eu poderia utilizar una, ok? E esse do governo, eu vou utilizar a contração ou eu vou utilizar a preposição mais o artigo neutro lo? Existe contração com o artigo de mais a preposição de mais o artigo neutro lo? Não existe. Qual seria a alternativa correta? Seria a letra A. Una alarma ahora a la población sobre la obesidade seria grande erro por parte del governo. Se eu poderia traduzir para o português do governo, então seria a contração dele, ok? Então, respostas corretas, primeira C, segunda A. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Las palabras que tienen el mismo género de sal son. Lembremos aí os heterogenéricos. Aí você vai lembrar daquela listazinha que eu passei para vocês na explicação da aula anterior. Sal, masculina ou feminina? La sal, então seria feminina. Qual alternativa contém as duas palavras como sendo também femininas? Mensaje, terminada em AJE. Então, quando termina em AJE, nós dizemos que é o quê? Masculina. Então, eu já descartaria essa letra A. Puente e sangre. Puente, la puente, el sangre, la sangre. Seria la sangre, seria do mesmo gênero que sal, mas puente seria el puente. Então, já descartamos. Origen e sentinela. Seria la origen ou el origen? El sentinela ou la sentinela? El sentinela, então masculina. Origen, la origen. El origen. El origen. De costumbre e leite. La leche ou el leche? Lembra lá que nós vimos que leite, no caso aqui do espanhol, é feminina. E no caso costumbre terminado em umbre são femininas. Então, todas duas femininas, as duas estão no mesmo gênero que sal. Então, poderíamos dizer que a alternativa correta é letra D. 4. Completa com o artículo correto. Aqui nós temos lo e el. Lo ou el fim de semana vamos a Madrid. Eu posso utilizar o artículo neutro lo com substantivo ou eu só posso utilizá-lo com adjetivos, advérbios e o pronome relativo que? Muito bem. Então, aqui, o que eu utilizaria? El fim de semana, né? Então, el. Na letra B, la ou el viaje? Ó, viaje terminado em AJE. Então, masculina. Então, seria el viaje fue muy cansativo. Letra C. Mi abuela tiene el o la costumbre de ir al baño antes de salir. Costumbre termina com umbre. Então, palavra feminina. Seria la. D. El o la cortometraje. Terminada com arre, então também seria masculina. El cortometraje foi um êxito, ok? Então, nós temos aí que observar também a palavra em relação à eufonia, para utilizar o artigo, né? Em relação à eufonia, se é heterogenérica, ok? Vamos lá. Equipo é palavra masculina em espanhol e no feminina como em português. Então, equipo é masculina no espanhol, já é feminina no português. Outro heterogenérico está em. Então, qual é a outra palavrinha aqui que também
funciona como equipo, que é masculina no espanhol e feminina no português. Qual seria a alternativa aqui? Vamos lá? Ó, teléfono ou telefone. Aqui também funcionaria como el teléfono. No caso, seria também masculina. Aprendizagem. Aí a gente já observou a terminação, terminada em arre. No português, a aprendizagem. E aqui no espanhol, nós lembramos que palavras terminadas em arre são masculinas. Então, el aprendizagem. Carroça, a carroça. Aqui também, la carroça, mesmo gênero. Múmia, la múmia, a múmia. Então, qual seria a alternativa? Letra B. Até porque nós temos aí a palavra aprendizagem terminado com AJE. E lembrando do português que aprendizagem, a aprendizagem. Ok? Vamos lá. El vocabulario de los miembros de la familia es muy fácil de aprender, pero a veces tenemos que prestar mucha atención para saber de quién se habla. Te animas a completar los siguientes enunciados. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma charada. La hermana de mi papá es mi... Aí você diria o quê? Tia. A irmã do meu pai é minha tia. Eu poderia dizer, la madre de mi madre es mi abuela. Ok? Então, aquele vocabuláriozinho que a gente viu sobre os membros da família. Padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, tio, tia, primo, prima. Ok? Então, vamos aí observando o que se pede. Eu sou el padre de la madre de los hermanos de tu padre. Ó, eu sou o pai da mãe dos irmãos de tua mãe. Então, ele é o pai da mãe dos meus tios. Quem sou? Quem pode me dizer aí? Vão pensando, viu? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí para poder a gente responder lá no final, tá bom? Aí eu tenho também, por exemplo, letra B. Ele é o esposo de minha segunda hija. Então, ele é o esposo da minha segunda filha. Eu lo llamo mi. Ele é o quê? Meu, né? Se ele é o esposo da minha segunda filha, ele é o que? Meu. Aí, sim, eu lo llamo mi favorito. Depois, e ele me disse que eu sou lá o que? Perfeita. Então, se eu... Como é que eu poderia dizer? Se ele é o esposo da minha filha, ele é o que? Meu. E eu sou o que dele. Certo? Então, nesse sentidozinho aí, tá bom? Depois, letra C. Mi, aí tracinho, tuvo um hijo. Então, mi o que? Eu poderia dizer o que? Mi o que? Que es mi, tracinho, materno. Es decir, el, tracinho, de mi madre. Isso aí é mais complicadinho, não é isso? Mas vamos pensando aí. La esposa de mi hermano es mi, ou seja, la de mi madre. Então, a esposa do meu irmão é o que? Minha. E é o que? Da minha mãe. Ok? Los hijos de mi hermana Sandra são mis Emilce e Jonas. Eles são de minha única hija. Compreenderam? Deu para sacar direitinho aí? Então, vamos lá ver. Nós temos aí, por exemplo, eu sou el padre de la madre de los hermanos de tu madre. Quem sou? Então, essa pessoa é o que minha? Se ela é pai da mãe dos irmãos de minha mãe. No caso, é pai da mãe de minha mãe. Vai ser o que meu? Bisabuelo materno, né? Então, vai ser meu bisavô, já que é pai da mãe da minha mãe, ok? Depois, ele é o esposo de minha segunda hija. Eu lo llamo mi, aí o que? Genro, no caso, yerno, favorito. E ele me disse que eu sou la nuera, suegra, perfeita, né? Então, se ele é meu genro, eu sou a sogra dele. Então, yerno, suegra. Letra C. Mi tuvo un hijo. Mi bisabuelo tuvo un hijo, que es mi o quê? Abuelo materno. Es decir, ou seja,
el padre de mi madre. Esse aqui é mais complicadinho, né? Ó, mi bisabuelo tuvo un hijo que es mi abuelo materno, es decir, el padre de mi madre. Letra D. La esposa de mi hermano es o quê? A esposa do meu irmão é o que minha? Cunhada, ou seja, la nuera de mi madre. Los hijos de mi hermana Sandra son mis sobrinos, Emilce y Jonas. Eles são primos de minha única hija, Verônica, ok? Então, eu posso colocar alguma pegadinha dessa forma para que você responda com o vocabulário, a palavrinha correta, referindo-se ao membro da família, tá certo? Então, gente, por hoje nós ficamos com essa revisão. Eu irei liberar a trilha para vocês até o dia 4/6. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Espero que vocês façam uma boa prova, tá ok? Fiquem com Deus, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula.